E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenvolvedor front-end. Eu sou o Vitec, professor de programação. Já peço para você deixar o seu like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal para receber conteúdo de programação, beleza? Então, na aula de hoje, nós vamos descobrir qual o segredo para poder evoluir aqui na programação front-end, né? Como é que eu faço para evoluir na hora de criar sites? A gente já viu até aqui, né, como que funciona a questão de regrinhas, de margem, de box model, de flexbox, né, mexendo com CSS em várias propriedades diferentes, mas percebemos que isso pode parecer complexo, né? Mas como é que a gente de fato evolui, galera? Você vai de fato evoluir e aprender isso quando você fazer, né? Primeiramente você vai ter que fazer. E como é que você faz para ter evolução mais rápida? Cria algo que já exista, né? Não tente criar nada do zero, porque quando você cria do zero, você tem, além do processo criativo do site em si, você ainda tem que saber exatamente o que usar. Então, na verdade, não sabe exatamente o que você vai usar, né? Então fica muito mais difícil. Então pega uma coisa que já exista para facilitar. Então existem vários sites com templates já pronto, ó. Então, templates prontos HTML, por exemplo. Ó, existem vários sites já com templates prontos, por exemplo, bora entrar nesse aqui, ó, mais de 1.500. Ó, aqui tá vendo, mais de 1.500 templates que a gente pode pegar. Ó, por exemplo, esse aqui, ó, parece bem bacana, bem muito utilizado. Ó, vou vir aqui em Preview em Browser, né, só pra eu verificar. E tá até, eu posso até baixar ele aqui já gratuito, né, desse jeito aqui, já só editar com o que eu quero. Mas pra gente evoluir na programação, a gente pode pegar isso aqui, ó, e refazer. Ó, perceba que nessa aplicação não tem nada que eu não passei pra vocês aqui. Claro, alguns detalhezinhos a mais, né, como por exemplo ver que esse header ele tá fixado na página, né, assim como essa informação aqui do lado, mas a gente consegue montar isso aqui. Então vamos criar algo parecido com isso? Vamos ver se a gente consegue criar algo parecido para a gente ver como é que funciona, né, todo esse processo criativo aqui. Então, vamos nessa. Eu vou abrir aqui a pasta do nosso curso. Hoje é a nossa aula 24. Criando um site do zero. Beleza? Vamos abrir aqui com VS Code. E vamos criar todos os arquivos que a gente vai precisar. O meu index.html, o meu style.css. Vou montar aqui a estrutura do meu HTML. Tudo rapidinho, né? Pra gente não perder muito tempo nessa parte, para fazer o que interessa. Site. E aqui já vamos pegar e linkar o meu CSS, né? O link CSS. Pronto. Então agora vamos montar a estrutura desse site. Beleza? Eu vou até abrir aqui assim, ó. Repara que como ele está responsivo, ó, ele vai abrir de uma maneira diferente com a tela pequena e numa tela grande, ó. Percebe uma coisa, ó. Quando eu vou aumentando aqui a tela, ó, ele vai, percebe que ele já perdeu aquele menuzinho, né? Por conta da responsividade. Coisa que vamos ver aqui nas próximas aulas, né? Mas olha só. Vamos montar dessa forma aqui. Então vou deixar ele aberto assim e vamos tentar fazer aqui, ó. Vamos primeiramente ver como é que tá a estrutura desse site, correto? Perceba que eu tenho aqui meu header, né, ó. Essa parte aqui, ó, essas duas informações são meu cabeçalho, né? Onde eu tenho aqui esse textinho, esses links do site, né, respectivamente. E aqui eu tenho o conteúdo principal, ó. Perceba que no conteúdo principal eu tenho essa seção, que é a seção, posso dizer seção header do meu principal, né, ou seção de imagem, uma imagem aqui com texto, com um botão, né? Tenho essa outra seção, ó, que é de imagens, podemos dizer assim, uma seção de imagens. Tenho essa outra seção, que é uma outra seção de imagem também, nessa outra informação que a gente pode ir mudando esses nomes, né, só para mostrar para vocês. E eu tenho aqui uma outra seção, ó, onde tem outras imagens aqui, mais coisas, né, mas aqui no caso seria como se fosse algo de vendas, né, algo de vendas aqui, ó. Mais uma outra seção e o meu footer. Então percebe que a gente consegue criar todo esse site aqui. Vamos tentar elaborar aqui de uma maneira pra gente entender como é que isso funciona, tá? Não vou garantir que vamos fazer todo o site, porque senão vai demorar muito, né? Então, vou mostrar pra vocês como é que vocês devem pensar na hora de fazer. Esse é o objetivo desse vídeo, beleza? Então vamos lá. Header, main e footer. Já identifiquei aqui no meu site, então bora lá. Aqui no meu body, minha tag header, cabeçalho, minha tag main e o meu footer. Bom, no meu header, bora montar aqui a estrutura. No meu header, eu percebo que eu posso até fazer assim, ó. Pera, eu acho que eu consigo... Não, acho que será que eu consigo dividir a tela assim? Deixa eu ver. Dividir a tela na horizontal. Nessa parte eu não sei. Então vamos ver aqui, ó. Dividir tela Windows na horizontal. Seleciona a janela.
segura a tecla do Windows. Ah, sim, acho que é Windows pra cima, Windows pra baixo, quer ver? Pera. Deixa eu vir aqui. Ensinar o Windows pra cima. Ah, pega que ele só abre... Não abre na horizontal. Se alguém souber aí, posta nos comentários, tá? Eu não vou perder tempo pesquisando aqui, que não é o foco. Mas aí a gente consegue encontrar, né? Arrasta a tela até o canto esquerdo e o direito da tela solte. É, mas aqui do canto direito e esquerdo a gente já sabe, né, ó. Aí, aqui ele vai abrir assim. Aí é só apertar o Windows pra cima. E embaixo eu quero abrir esse. Ah, enfim, né? Vamos... Bora fazer aqui já, de qualquer maneira não vai dar certo. Então, no meu header, eu tenho essas duas divs, né? Então, eu tenho duas seções do meu, duas divs no meu header. Então, eu vou criar uma div aqui. Vamos duplicar essa div. Essa div eu vou dar com uma classe pra ela, que eu vou chamar de... Só pra gente deixar organizado no código. Classe anúncio, por exemplo. Que é aquela parte do Covid, né? Isso aqui vai ser minha div, classe... Que eu vou passar aqui navbar. Navbar. Beleza? Então, o que tem aqui nesse meu site, ó? Eu tenho aqui... Perceba que nessa... Como é que eu tá dividido isso aqui, ó? Tenho só esse conteúdo que tá centralizado aqui, né? Um botão. E como responder aqui ao Covid-19, né? O textinho. Então, eu vou criar isso aqui, ó. Então, vamos lá. Nessa primeira div, eu vou criar aqui dentro de um parágrafo, né? Vou criar aqui o meu botão. Um button. Eu vou colocar aqui teste, né? Só para escrever lá. E aqui um texto qualquer. Beleza? Um texto qualquer, beleza. Agora aqui, perceba que nessa minha outra div, eu tenho agora uma divisão que está aqui, né? Que é essa imagem. E a outra divisão que é a minha nave link, meus links. Então eu vou criar aqui, ó. Uma div com uma classe de imagem. E uma div com a classe navbar. Então, na minha div da classe imagem, vai ter apenas a minha imagem, né? Só uma tag de imagem, ó, minha tag img, percebe que está dentro dessa div. E na minha div com a classe navbar, eu vou colocar os links, né? Uma lista de links, ó, que tá lá. Uma lista indefinida, o item de lista. Então, eu tenho home, about, shop, donate e contact. Vamos lá, home, duplicar aqui, about, Ctrl Alt para baixo, né? Home, about, shop. Lembrando que aqui é só você adaptar para o que você quer fazer, né? Você está vendo só o modelo, mas na hora de colocar o conteúdo é você que escolhe, né? Contact. E aqui eu também tenho esse meu item de carrinho, né? Então eu vou botar aqui. Deixar sem o item de carrinho por enquanto. Deixar sem esse item de carrinho. Beleza, então... Bora, inclusive, até pegar essa mesma imagem aqui, ó. Então, eu tô utilizando aqui vou tirar um print dele, né? Então, vou pegar aqui, tirar um printzinho dessa imagem. E vou pegar. Que aí, né? Vamos salvar ela aqui, ó. Lembrando que tem que estar na mesma pasta do projeto, né, gente? Então, aqui, ó. Com os desenvolvedor, criando o site do zero. Criar uma pasta imagem. Vou colocar a imagem lá dentro com o nome de logo. Beleza. Então... Já vamos inserir aqui, ó, a minha imagem, o source dela, né? Ctrl espaço aqui dentro. Imagem, logo. Então, a gente nem tá vendo como é que tá ficando, né? Então, deixa eu startar aqui meu live server. Então, olha lá. Então, só a estrutura, né? Nada de atrativo aqui, nada de diferente. Mas beleza, vamos continuar. Já montei aqui a estrutura. Já que a gente tá com a estrutura dessa nave barra, bora já montar, né? Bora já pra gente já enxergar isso aqui, como é que vai ficar bacana. Então... Vamos nessa. Eu tô aqui, certo? Esse meu announcement aqui é um button. Já linkei meu CSS. E vamos nessa. Então, ó. Vamos fazer aquela questão, né? Para zerar tudo. Margem 0. Padding também é 0. Box size em border box. Então aqui, ó. A minha div da section anúncio da classe anúncio, div da classe anúncio, a gente já viu o que? Que ela tem um tamanho, né? Então vamos passar uma borda pra gente enxergar. Width, ó, border, um pixel solid black. Vocês percebem que eu vou colocando borda em tudo, galera, justamente pra gente enxergar o que tá fazendo. Então, ó, tá vendo a bordinha aqui, ó? Ela é maior, né? Então vou dar uma altura pra ela, um height de 50 pixels. Bora ver,
Ó, já deu uma alturazinha pra ele. Vamos centralizar o conteúdo, né? Então, Text Align Center. Pra gente centralizar, ó. Pronto, tá ali. E aí... eu vou passar o seguinte, ó. Como eu tenho apenas um elemento, de qualquer maneira eu vou dar um display flex aqui, que eu quero alinhar ele exatamente no centro da linha, ó. Então, pera aí. Agora tá aqui, o Text Align não vai funcionar, né? Passou o display flex. Então agora eu vou dar um Justify Content Center, alinhar o conteúdo ao centro, ó. E no eixo diagonal, no eixo perpendicular, na verdade, né? Eu vou dar um Align Items centro também. E aí, fazendo isso, ó, ele fica exatamente no centro aqui da div, ó. Beleza? Então, agora esse meu botão. Então, na minha div, anúncio, o button que tem lá dentro, eu vou passar um padding de 10 pixels assim, de 20 pixels. 10 pixels em cima e embaixo. Olha lá, beleza. Isso até é muito grande, né? Passar aqui 5. Beleza. Vou passar aqui também pra ele uma largura, né? Passar uma largura aqui de... Qual é a largura que parece que tem? Deixa eu ver. 100 pixels, acho que é muito. 100 pixels, bora ver. Não, até que não, né? Ó, por isso que eu falei, vamos criar algo parecido, né, galera? Porque nunca vai ser 100% igual. Então, 150 pixels. Ó, beleza. Vamos dar um border radius de 10 pixels pra ver. Ó, já deixou arredondadinho, né? Igual tá aqui. E aí aqui eu vou colocar... Vamos tirar essa borda, né? Pra não deixar esse sublinhado preto, né? Então, border none, eu quero tirar a borda. Então, ó, percebe que eu tirei a borda. Agora vamos mexer nesse background color, né? Então, como é que eu posso pegar esse vermelho? Se eu botar aqui um background color Reds, né, que é o vermelho, a gente percebe que ele vai botar o vermelho lá. Só que o vermelho ele é diferente do que tá aqui, né? Ó, é um vermelho um pouquinho mais claro. Você poderia vir aqui, né, e, pô, meter um vermelhozinho mais claro, ou mexer na opacidade. Beleza, você poderia encontrar? Poderia. Mas tem uma maneira muito mais fácil, ó, pelo próprio inspecionar elementos aqui do navegador. Então, pelo inspecionar elementos, vou apertar aqui o botão direito do mouse e inspecionar, ou a tecla F12 no teclado, né? Então aqui, ó, eu vou clicar aqui nesse primeiro ícone de elementos, né? Vou selecionar aqui essa primeira opção, ó. Vou clicar. Na verdade, minto, né? Que seria só pra eu ver como é que tá a estrutura desse site, né? Fazer isso. Eu quero pegar essa cor. Então eu vou vir aqui no meu CSS, nessa parte de baixo, ó, de layout. E aí perceba uma coisa, né, galera? Inspecionar elementos, ele abre onde eu quero que ele abra, tá bom? Se eu vir aqui, ó, quiser que ele abra embaixo, basta eu selecionar aqui pra ele abrir embaixo. Do lado direito, do lado esquerdo, tá? Eu prefiro ele aqui, tá bom? Então aqui, ó, no CSS, ó, eu vou vir aqui, alguma parte onde tem cores, ó, vou clicar e ele vai abrir essa paletinha de cores aqui, ó. Eu clico nesse pincel e aí eu clico na cor que eu quero, ó, pronto. Ele já me gerou o código hexadecimal daquela cor. Eu pego aqui e já aplico aqui mais facilmente, ó. Background color vai ser esse vermelho. Beleza? Olha lá. Aquele vermelho. E aí tá com um peso da fonte, né? Olha só, tá mais negrito, olha lá. Então, bora botar aqui um font weight. Vamos botar boulder, o mais negrito que tem. Olha lá. E a cor é branca, né? Color. White. Columns não. Color. Olha lá. Beleza. E aí esse meu textinho qualquer, repara que ele tá com uma fonte diferente, né? Tem uma coisinha diferente ali, mas depois a gente pode mexer na fonte. Ah, e é claro, tem um background, né? Um background color preto isso aqui. Então, aqui, opa. Aqui no meu div anúncio, ó. O background color vai ser black, né? Preto. Black. E é claro, o texto aqui do conteúdo vai ser branco, né? Ó. O texto dele vai ser branco. Ele vai deixar meu texto qualquer ali branco. E esse textinho, ele tá onde? Tá no parágrafo, né? Tá no parágrafo. Então, esse meu parágrafo... já tá aqui no meu div anúncio. Se eu colocar aqui um font size 20 pixels... Olha lá, beleza. Ele aumenta ali. E aí, só tem a questão da fonte, né? E também aqui tem um espaçamento maior, tá maior. Qual que é o padding que ele gerou aqui? Se eu vim aqui, clicar no elemento, vim aqui no CSS dele, ó. Ó, o background color tava até aqui, ó. Poderia até pegar por aqui. Font size 16, ó. O padding é 5 pixels e 20 pixels. O mesmo que eu coloquei, né? Deixa eu ver. Aqui no meu botão, ó. Eu botei 5 pixels e 20 pixels, ó. Exatamente, né? O mesmo tamanho ali. Beleza, dá a impressão que é maior porque tem mais texto dentro, né? Ele tem um textinho que tá com uma fonte maior.
Então eu posso até pegar aqui, ó, meu button, a font size. Ele colocou 18 lá, né? 18 pixels. Ó lá. E como vocês podem perceber, né? Eu vou mexendo, ó. Tá pequeno, né, ainda esse tamanho. Parece que ela tá até maior. Eu dei uma altura de 50 pixels, uma altura de 80 pixels. Ó, já ficou maior ali, né, ó. Já ficou combinando mais. Parece que esse preto é mais clarinho. Deixa eu ver aqui, se eu clicar nele, ó. Ó o background color, ele é um preto um pouquinho diferente mesmo, porque essa aqui não é a cor que seria acima do preto. Se eu não me engano, o preto é 000. Aqui tá 222, então é uma cor diferente, ó. Background color. Um pretinho mais clarinho, ó. Falei pra vocês, ó. Então, tá aí. E aí, só pra ficar mais legal nesse button, eu vou colocar um cursor pointer, né? Pra ele, quando eu passar o mouse em cima, ó, ele ficar com o elementozinho de mouse, né? E beleza, aqui é a minha primeira parte. Agora, a segunda, né? Que é meu menu, ó. Então, repara uma coisa. Ele já tá aqui. Deixa eu fechar aqui o inspecionar, né? Pra ele abrir certinho. Vamos colocar a imagem de um lado e meus links do outro, né? Então, a minha div da classe navbar, ó, tem uma div de imagem e uma div de navbar. Então, na minha div da classe navbar, eu vou passar um display flex nela. Fazendo isso, ó, ele vai colocar os itens lado a lado, ó. E aí eu vou fazer o que, ó? Eu vou dar um justify context, um espaçamento entre eles, vou colocar um space around, né? Um espaçamento entre eles, ó. Aí fazendo assim, percebe que ele já, ó, posiciona melhor ali os elementos, né? E aí, beleza, já tá meio que lado a lado ali, ó. Então, esses elementos, eu tenho que colocar eles lado a lado também. Então, eles são onde? Eles são na minha div da classe navbar. Então, opa, navbar. Ah, os dois estão navbar, olha só. Então, aqui eu vou botar navbar menu, certo? Aqui nessa aqui, ó, vai ser diferente, na classe navbar menu. Porque aqui, o que acontece? Eu não quero aplicar a mesma formatação nessa classe total, né, no container. E aqui, você formatações diferentes, então... A minha div da classe navbar menu, eu também vou dar um display flex nela. Por quê? Quando eu faço isso, ó, div da classe navbar menu, div da classe navbar menu, que é exatamente a minha lista. Ah, mas é a minha UL, na verdade, né, galera? Olha só, a minha UL aqui, ó. Então, na verdade, é a minha div, a UL que tem lá dentro. Olha lá, ó, exatamente, a minha lista que eu quero deixar assim. E aí perceba uma coisa, né? Vamos passar uma borda aqui pra gente chegar. Passar uma borda, na verdade, da minha navbar completa, né? Border, um pixel, solid, black. Passar uma borda nela toda, ó, que é exatamente isso aqui, né, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou aliar tudo ao centro primeiramente. Então, vou dar um... Já tem o Justify Content, Space Around, né? Então, o Align Items... Eu vou dar um center, que ele vai alinhar no centro do eixo vertical também, ó. E aí vai deixar assim. E aí os elementos os links, né, ó. A minha UL, se eu der aqui um... Como tá com display flex, se eu der um gap aqui dos elementos que estão lá dentro, de 10 pixels, deixa eu ver. Ó, já dei uma passadinha. Então, em vez de 10 pixels, vou colocar 20 pixels. Ó, já tá ficando uma coisa parecida, né? Então, pera. Ao invés de 20 pixels... Deixa eu botar aqui 40 pixels, vamos ver. Ó. 50. Eita. Pronto, 80. Quero ver. Ó, já ficou bacana, né? Bem parecido. E aí, vamos tirar esses itens de lista, né? Então, list style type none, para ele tirar esses estilos de lista, né? Tirar aquelas bolinhas, ó, fica só o texto. E aí, já estamos vendo algo bem parecido, né? Vamos pegar nessa cor também, que inclusive é o mesmo vermelho aqui do botão, né? Então vamos lá, que é esse mesmo da imagem, inclusive. Vamos pegar aqui, ó, e colocar esse vermelho no background, ó. Então lá no meu background da minha div, meu div navbar, né, ó. Exatamente, esse aqui é navbar. Então o background color vai ser, ó, o vermelho que já tá até salvo aqui pra gente. E ó lá. E aí os botões, eles também têm uma fonte diferente e o peso da fonte, então... Peso da fonte. Font weight. Botar bolder. Negrito. Nós é branco, né? Então, color white. Olha lá.
Esse about, com a letra maiúscula, né? Vamos deixar igualzinho. Ó, estamos vendo alguma coisa acontecer, né? Eu vou tirar essas bordas dele, que é pra gente não precisa mais delas, né? Então, ó, a minha borda da navbar, já não preciso mais, já enxerguei tudo. E a minha borda do anúncio também, ó. E olha lá. Estamos tendo algo bem parecido com isso aqui, né? Perceba que tá pode estar um pouquinho mais grosso, né? Que o detalhe. Mas estamos criando algo bem parecido com aquilo. Beleza, gente? Então, essa é a questão. Você vai criar o site, você vai montar a estrutura. Então, bora botar essa outra aqui, ó, dessa imagem. Bora tentar fazer isso aqui. Então, eu vou primeiro pegar uma imagem, né? Vamos acessar aqui o Pexels, onde a gente pega imagens aqui que são gratuitas, né? Não preciso pagar, né? Não preciso pagar pra... Não preciso pagar não tenho direito de copyright, né? Não posso pegar qualquer imagem para botar no meu site, tem que ser uma imagem gratuita. Então o Pexels aqui, ó, um grande banco de imagens, ó. Vou pegar aqui paisagem. Vamos procurar uma paisagem aqui bacana para colocar lá naquela parte. Ó, tem várias, né, gente? Tudo muito bonito. Vamos pegar... já tem que pegar pensando no que vai acontecer, ó. Eu vou escrever um texto nela, né? Então, olha só, o texto eu tenho que escrever de uma maneira que eu consiga enxergar na imagem. Percebe que aqui, ó, tem cores que não interferem na leitura. Então, tudo isso tem que ser perceptível, né? Tem que ser levado em consideração. Questão de UI e UX, que é o quê? A experiência do usuário e a interface para o usuário, né? Tudo isso influencia. Então, por isso que eu falo que quem trabalha com design já tem uma melhor facilidade, né? Então, mas é aquilo, nada que a gente não possa adquirir, né? Com muita prática. Então, vou pegar, por exemplo, eu acho que essa imagem aqui, ó, acho que ela não vai dar contraste. Ou não pega que tem o branco bem aqui, né, ó. Essa, ó, pronto, uma imagem escura. Mas aquela imagem, eu quero imagem grande lateralmente, né, ó, também tem isso. Eu não quero imagem na vertical, assim, eu quero imagem grande lateralmente também. E que vai ficar numa posição bacana, ó. Essa aqui tá perfeita. E essa também, mas tá muito branco. Essa aqui, pronto. Vou clicar aqui pra baixar, ó. Beleza, baixei. Vamos mostrar na pasta aqui, vamos colar lá na pasta do nosso curso. Colocar aqui paisagem. Beleza? Paisagem tá aí. E agora vamos criar uma outra seção, né? No meu header, já tem minha seção, já tem meu header, na verdade, né? Agora eu vou mexer no meu main. Então aqui no main eu vou criar uma section com a classe header, tá? Digamos que é o header da minha seção, do meu header do meu corpo principal. Nada me impede de fazer isso, ó. Então aqui temos uma imagem, certo? O source dela, ó. Imagem, paisagem. Bora já ver como é que tá ficando, ó. Abre imagem gigantesca, né? A gente tem que mexer nisso, porque ela tem um tamanho aqui definido, ó. Vamos abrir novamente o nosso site. Olha, tem um tamanho definido aqui, né, ó. Bem organizado e tudo. Vamos até ver qual que é o tamanho que ele usou, ó. Vou usar o inspecionar elementos aqui. Verificar. Ó, tá pior que tá um tamanho... É porque aqui tá, como tá responsivo, né? Ele vai abrir de tamanhos diferentes. Então, eu vou criar isso aqui mesmo. Bora tentar fazer aqui, ó. Então, já tenho minha paisagem. Vou vir aqui no meu CSS, ó. A minha section com a classe header, ó. Então, a minha section com a classe header, que é onde tá a minha imagem, eu vou passar um tamanho para ela, uma largura máxima, né? Passar o width que vai ser 100% da tela. Uma largura. E a altura, height, eu vou colocar aqui, ó, 50 viewports height, né, que é uma medida responsiva de altura. Então, bora ver. Não pegou ainda. Então, porque não vai ser no meu header, né? Na verdade, aqui meu header é a div principal. Tem que ser isso aqui na minha section header, a imagem que tem lá dentro. Né, ó, que é exatamente essa aqui, ó. Aí percebe que ele já colocou a imagem aqui, mas olha como é que ela ficou, né? Como eu diminuí os tamanhos, ela ficou assim, mas a gente consegue mexer nas propriedades aqui, ó. Então, a altura de 50 viewports ficou meio estranho, né? Se eu botar aqui 80 viewports heights. Olha, fica a imagem mais bonitinha, né? Ó, e repare que já começa a perceber as coisas, ó. Tá muito grande, né? Esse menu. Eu posso diminuir um pouquinho mais. Então, se eu vir aqui na minha navbar, aqui, ó, navbar, eu passei pra ela. Não passei nenhum, na verdade, passei nada, né? Ele pegou de acordo com o tamanho da imagem. Então, se eu pegar aqui uma altura de 100 pixels. 100 é o que ele já tinha. Se eu botar aqui 70 pixels. Ó, beleza, diminui, mas olha a imagem. A imagem ela tá grande, né?
Então, vou ter que diminuir essa imagem também aqui, para ele caber certinho. Então, eu vou fazer o quê? Eu posso pegar essa imagem e diminuir ela. Eu poderia pegar a imagem certinha, né? Colocar do tamanho certo. Mas vamos diminuir a imagem. Então, olha só. Na minha div da classe navbar, a imagem que tem lá dentro é essa. Bora ver aqui rapidinho. Na minha div da classe navbar, ó, a imagem que tem aqui dentro só tem essa. Então, é isso mesmo. A imagem que tem lá dentro, vou dar uma... width não, né? Uma altura. Uma altura de 70, né? Que foi o tamanho que eu defini ali, ó. Então, pronto. Opa. Ficou assim por conta dos espaçamentos, né? Vamos botar aqui 60, então. Ó lá. Pronto, ó. Fizemos aqui, né? Tá mais ou menos, parece que diminuiu um pouquinho o tamanho dele. Porque tem aquela questão, né, galera? Tem que pegar também a imagem do tamanho correto. Tudo isso influencia. Como vocês podem ver. Então, ó, perceba que a imagem tá meio assim, né? Não tá legal. O que eu vou fazer com ela aqui? Eu dei a altura de 80 viewports. Se eu passar 75, deixa eu ver aqui, só pra... Isso, ficar assim, ó. 77. Pra pegar até o finalzinho aqui, até o máximo possível, ó. E aí, ó, nessa imagem, eu vou dar um Object Fit Cover, pra ele pegar o tamanho da imagem, ó, olha só. Aí ele já dá um zoomzinho aqui, mas perdi um pouquinho de qualidade nela, né? Pelo que parece. Deixa eu ver, ó. Perdi um pouquinho de qualidade. Deixa eu mexer na altura dela aqui de novo. Então vou passar aqui 70 viewports mesmo. Ó, já ficou mais legal, né? Já ficou mais atrativo aqui. Beleza. Agora tem um texto aqui, tem uma div de texto, né? Então olha só, aqui dentro da minha classe, da minha section, classe header, eu tenho essa imagem, né? Que eu vou inclusive colocar dentro de uma div. Não vai fazer diferença nenhuma porque só coloquei na divisão, ó. Beleza? Só coloquei numa divisão. Então aqui eu vou colocar o seguinte, uma outra div, e essa div com a classe de textos. E essa aqui vai ser minha div com a classe imagem 1, por exemplo. Então na div com a classe texto nós temos os textos, né? Então qual textinho que a gente tem aqui? Bora ver. Serve New Science 1989. Então bora colocar esse mesmo. Então deixa eu só arrumar aqui bonitinho. Então indentação importante. Então é um H1, né? Pode dizer que é um H1 aquilo ali. Então Serving You Science 1989. E aí temos um parágrafo também. Aí meu parágrafo, vou botar um parágrafo de Loren, né, galera? Vou botar qualquer coisa. E nem precisa ser tão grande assim também não, né? Senão vai ficar estranho. Eu vou botar até aqui assim. Beleza. Tá ali criando. E tem um botão, né? Tem um botãozinho aqui, ó. Então, vou colocar um button. Que vai ser, tá escrito o que nesse botão aqui? Tá escrito Shop Merc. Shop Merc, não sei a pronúncia desse. Merc. E aí tá. Ó, a estrutura tá aqui, né, ó. Mas eu tenho que fazer com que ela fique aonde? Que ela fique posicionada aqui dentro. Então, pera. A minha div da classe textos. Então, minha div que tem a classe textos. Primeiramente, eu vou passar pra ela um tamanho máximo, né? Uma largura. Então, quer ver que ele tem uma largura aqui definida, olha só. Digamos que 150 pixels, será? Vamos ver. 150 pixels. Ó, vê que já diminuiu o texto, né? É pouco, então 300. Acho que 300 tá bom. Ó, 300. Mas porque também tá maior a fonte ali, né? Vamos botar 400 aqui. 400. Beleza. Vamos deixar assim. E agora a gente tem que posicionar esse elemento aqui, né? Então, temos que pensar na position desse elemento. Vou botar aqui, ó. Um position absolute. Ou seja, vai ficar posicionado absolutamente ali. Só que aí temos que ver uma coisa, né? Esse posicionamento absoluto, eu preciso de um local que ele vai ser relacionado, né? Então, eu vou dizer que essa minha div da classe que tem a imagem aqui, na verdade a minha div... Acho que ele vai fazer. Tem que dar um position relative, né? Que ele vai ser absoluto, mas relativo a essa imagem, ó. Então,
Quando eu posicionar ele aqui, vai ficar relativo a essa imagem. Então, como assim? Vou colocar aqui o Position Absolute... Onde? Do top, você vai distanciar 30 viewports heights de altura. Então, ó, repara que ó, já tá aqui, né? Vamos mexer nessa cor para ficar mais legal. Então, botar um color white também nessa fonte pra gente já enxergar, ó, tá vendo? Tô posicionando. Do top 30, mas é mais pra baixo, né? Do top 40, então. 40 viewports. 50. Beleza. Então, da esquerda, do left, vamos botar aqui 40. Então, do left. 40 viewports width, né? Agora largura. Então, ó, 40 fica na metade, ele é muito, né? Então, metade da metade, 20. Olha lá, beleza. E aí vamos ter que mexer nessa fonte, né? Nessas fontes aqui, elas estão... Acho que poderia até ser mais pra lá. Se botar aqui 15. Beleza. Vamos mexer nessas fontes agora. Então, na minha div da classe textos, o H1 que tem lá dentro... Div da classe textos, o H1 que tem lá dentro, eu vou colocar um font size... Deixa eu botar 50 pixels. Bora ver, 50 fica grande? Não, ó. Ficou bem parecido, né? Só que aí agora ele já mexeu no posicionamento, porque eu mudei o tamanho da fonte, né? Então acho melhor mexer no tamanho, nos tamanhos, depois eu mexo no posicionamento. Então, olha, o meu parágrafo também tem uma corzinha maior, então o meu div da classe textos, o parágrafo que tem lá dentro, vou dar um font size de 20 pixels. Então, ó, já fica mais bacaninha, né? Vou dizer aqui também que esse parágrafo, eu vou dar uma margem de 5 pixels 0, né? 5 pixels em cima e embaixo e 0 nas laterais, só para distanciar um pouquinho dos dois, né? Dos elementos. Então aqui agora tem um botão, né? Que ele tem um quadradinho, né? Tem um efeitozinho aqui também nele. Vamos fazer isso. Então nesse botão, eu vou mexer nele aqui. Então, minha div da classe textos, o button que tem lá dentro, eu vou passar para ele um padding de... Vamos botar 10 pixels, 20 pixels. Ó, beleza. Tá até maior, né? Mas tudo bem, depois a gente vai arruma. E ele tem também um border radius, né? Tá, não é quadrado assim. Tem um border radius, vou botar aqui de 20 pixels. Ixi, não, na verdade é bem pouquinho, né? Só nas bordas, então... Vou botar aqui 10 pixels, deixa eu ver. Ó. Tá mais parecido, né? E ele tem um espaçamento lateral maior do que esse, ó. Então, pra ficar parecido, vou botar aqui 30 pixels. Vai ficar maiorzinho, ó. Então, estamos vendo alguma coisa acontecer. E aqui ele tem um fundo transparente, né? Ó, ele tem um fundo transparente. Que quando eu passo o mouse, ó, ele tem um efeitozinho hover, que a fonte ela é branca, fica preta. E tem essa transiçãozinha, né? Ó, esse efeitozinho bacana. Então, bora fazer isso. Eu tenho aqui, então tem que deixar o background dela. Então, o background desse botão vai ser inedit, ou seja, invisível. Então, ó, ficou invisível igual tá. E aí eu vou criar um efeito agora de hover nesse botão, pseudoclasse, né? Quando eu passar o mouse em cima, o que vai acontecer? O background, ele vai deixar de ser invisível e vai ficar branco, né? White, se não me engano, é isso? Deixa eu ver. Ó, exatamente. Aí aqui eu vou botar um cursor pointer também, né? Pra ele ficar com um formatinho de mouse. E aí, ele também fica Pera. Fica branco. O botão é branco e ele fica preto. Então, pera. A color desse botão, ela é branca. Ó, exatamente como tá aqui, né? E aí, além desse color, ele fica preto. Então, color black. Então... E isso aqui tem essa transição, né, ó. Tá vendo que percebe que ele deu um efeitozinho bacana? Então é a transition. Então aqui, ó, nesse botão hover, eu vou dar uma transição. Uma transition, que ela vai ser de 0.4 segundos. 0.4 segundos. Easy in out. Pode ser easy in out, olha só. Então, ó. Tem um efeitozinho igual tem lá, né? Só que aqui é mais rápido, ó. Então, em vez de ser 0.4 segundos, eu vou botar 0.2. Então, ó.
0.3, que é o essencial. Aí, então, temos ali o efeitozinho, né? E é claro, as bordas também, né? Elas são brancas, então vamos colocar a borda branca. Então, nesse meu botão, a border color, né? A border color é branca. Então, ó, border color branca. E aí, vou mexer agora no posicionamento, né? Vou só mexer um pouquinho no top. Então, ó, eu tenho aqui, tá, absoluto, botar 40 VH, ó. Subir um pouquinho, pronto, ó. Ficou até bacana assim. Né? Claro, posso mexer, posso melhorar isso aqui, com certeza posso. Como vocês já viram, é só o que, gente? É só a gente mexer e fazer acontecer. Beleza? Então, ó, repara que eu tô achando também esse meu header aqui, essa primeira parte muito larga, né? Muito alta, na verdade. Então, a minha dívida classe anúncio, que tem essa altura de 70, 80, vou botar 70. Então, ó, já diminuiu um pouquinho. Deixar as duas com 70, para ficar também o padrão. E aí, claro, só mudar as fontes, né, galera? A fonte a gente poderia ver, pensar uma fonte parecida com essa, né? Bom, bora mexer nesse espaçamento aqui, ó, tá? Então tem um espaçamento maior, aqui ele tá bem colado, então, ao invés de dar do meu parágrafo aqui, que é o parágrafo que tá no meio dos dois, né? Olha só, o parágrafo aqui, o botão e o H1. Então, no meu parágrafo, aqui, ó, eu dei uma margem 5 pixels, eu vou botar aqui 15 pixels. Ó, e a distância é bacana ali. Beleza, gente? Então, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui, tá? Só pra vocês verem como funciona a questão de o que você tem que pensar. E aí, por exemplo, tem coisas que eu vi, que vocês viram que eu fiz que eu não falei, né? Por exemplo, position, absolute, relate, o que é isso? Então são coisas que você tem que se abrir a curiosidade e pesquisar, né? Claro que eu vou postar muita coisa aqui no canal ainda, né? Então só no começo aqui eu vou postar muito conteúdo. Então se você tá vendo esse curso, eu já tinha postado alguma coisa relacionada a isso, vai ter o card aqui, né? Vai ter o link na descrição. Então, o intuito desse vídeo é mostrar realmente como funciona, como você deve pensar na hora de programar. Então, pega a visão aqui do que a gente fez, né? E crie seus exemplos. Procura aí um template de HTML e tenta fazer. É só no campo de batalha que você aprende. Você vai se deparar com situações que você não vai saber pra onde ir, né? Mas você vai ter que procurar saber. Porque só você pode saber, ninguém mais pode saber por você. Ninguém pode inserir o conhecimento por osmose na sua cabeça, né? Ninguém consegue fazer isso, então... É isso, só depende de cada um para aprender, beleza? Então essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui. Caso tenha alguma coisa a acrescentar, deixe o seu comentário, tá? Se tiver também alguma coisa que você ficou com dúvida, comenta aqui também. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. E é isso, galera. Nos vemos então na nossa próxima aula.